E ele diz que nós não devemos ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Acepção, a palavra que aparece aí, para acepção de pessoas, literalmente diz respeito a receber alguém com base no rosto da pessoa. Por exemplo, eu seria recebido em todo lugar. Muito bonito. Isso é você julgar com base no rosto. O texto diz receber alguém com base no rosto. É isso que a palavra acepção evoca, é isso que ela quer dizer. E o que ela significa, né, é você ser parcial ou você fazer julgamento baseado em questões exteriores, como a aparência física, como a condição social de alguém, como a raça de alguém. Essas questões são colocadas como prioritárias. E essa pessoa, esse indivíduo, é recebido ou rejeitado com base nessas condições. Se os irmãos olharem aí os versículos 2 e 3, os irmãos verão a ilustração que Tiago dá de como isso acontece. E aqui ele fala a respeito de uma questão, de uma exclusão, de um favorecimento por condição social. Olha só o que ele diz. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência ao que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes, tu senta-te aqui em lugar de honra, e disserdes ao pobre, tu fica ali em pé, ou assenta-te aqui ao estrado dos meus pés, é o quadro que Tiago pinta para nós. São dois indivíduos, um rico, cheio de anéis, todo luxuoso no seu traje, e um pobre, que tem lá a sua roupinha simples, já batida ali, já rasgada. Aí ele chega na igreja, ele é colocado dos cantos, não tem nem o direito de sentar, enquanto a pessoa rica, ela chega e tem um lugar de honra ali. Esse é o quadro que Tiago pinta aqui para ilustrar o que é a acepção de pessoas e que provavelmente é algo que estava acontecendo ali, em algum grau ou outro, dentro da igreja. Talvez Tiago aqui esteja exagerando o exemplo, para ficar claro, ou ele esteja apenas reproduzindo aquilo que ele sabe que está acontecendo. Mas é possível isso aqui acontecer. Então isso é fazer acepção de pessoas, é você julgar baseado nessas condições exteriores. Só que quando nós olhamos para a Bíblia, nós vemos que Deus não julga com base nesses critérios. Se os irmãos olharem a famosa história que está em 1 Samuel 16, quando Samuel é enviado a Jessé, e aí os filhos de Jessé vão aparecendo e o Samuel fala, é ele, é esse, olha que boa pinta, esse aí é esse. E Deus fala, não, não é esse. É aquele? Não, não é aquele. E vão chegando até, aqui no versículo 7, nós lemos o seguinte. Porém, o Senhor disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor vê o coração. Isso quer dizer que na sua escolha, na sua eleição de quem seria o rei de Israel, em tudo que Deus escolhe, Deus não leva em conta apenas questões exteriores. Deus leva em conta o coração dos indivíduos, os propósitos interiores. Deus vê muito mais do que nós podemos ver, porque nós não conseguimos olhar o interior das pessoas, nós só vemos o que está por fora. Nós vemos expressões do interior, mas o nosso julgamento é baseado naquilo que nós vemos. Com Deus não é assim. Deus consegue olhar no interior do homem. Então Deus não julga fazendo acepção de pessoas com esses critérios arbitrários que nós temos. Se os irmãos olharem também Levítico, capítulo 19, os irmãos verão que desde o Antigo Testamento, a parcialidade é condenada. Em Levítico 19:15, nós lemos o seguinte: não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Vejam aqui o que é justiça para os padrões de Deus. Não é você favorecer o pobre porque ele é pobre. Não, isso é injusto. Você tem que julgar o pobre com justiça. E o rico, com justiça também. Não é porque ele é pobre que ele vai ser favorecido injustamente. E não é porque ele é rico que ele vai ser também prejudicado injustamente ou favorecido injustamente. Não. O critério é a justiça de Deus. O que é justo e serve para ricos e para pobres. Esse preceito é repetido em algum grau no Novo Testamento. Quando nós vemos, por exemplo, Efésios, capítulo 6, vejam o que o apóstolo Paulo diz. Efésios, capítulo 6, versículo 9. A parcialidade também é condenada no Novo Testamento. E veja o que o apóstolo Paulo diz numa série de instruções que ele dá
a respeito da relação entre senhores e servos, entre funcionários e patrões, por assim dizer. Veja o que ele diz aí, no versículo 9. E vós, senhores, ele acabou de falar dos servos, agora ele vai se dirigir aos senhores. E vós, senhores, de igual modo procedei para com eles, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como vosso, está nos céus, e que para com ele não há acepção de pessoas. Não existe um senhor para o servo e um senhor, para o dono ali daqueles servos. Não, é o mesmo senhor para os dois. E este senhor não favorece o senhor e não favorece o servo só porque é senhor ou só porque é servo. Ele julga de modo reto, sem acepção de pessoas. Esse é o padrão que é colocado no Novo Testamento.